Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, capítulo 6. Aqueles irmãos que puderem, eu convido a ficar de pé, por favor. Espero que ajuda, mas está na minha página aqui, 1212. São apenas 8 versículos. Eu vou estar lendo os versículos ímpares e os irmãos os pares. Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beó, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Irmãos, vamos ler mais uma vez esse versículo 8, juntos, na sua voz. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Oremos. Pai, nós somos gratos a ti pela rica oportunidade de estarmos aqui nessa noite como igreja, como um corpo de Cristo, para adorá-lo, para cultuá-lo, ó Deus. Obrigado, porque o Senhor se faz presente aqui, ó Pai, no nosso meio. Ó Pai, abençoa a palavra que vai ser ministrada, fala aos nossos corações e que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos ajude, ó Pai, a colocá-la em prática para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém. Podeis sentar, irmãos. Tem uma história bíblica que ela é bem conhecida no âmbito evangélico. Eu acredito que muitos irmãos que estão aqui presentes conhecem essa história. É a história de duas mulheres que se apresentou até a presença do rei Salomão. Podemos imaginar ali um cenário de um tribunal, onde a figura do rei representava o promotor e o juiz. E diante do rei Salomão chegou duas mulheres para discutir uma causa. Uma acusava a outra de que roubou seu filho. Então o rei deu a oportunidade dela se defender. E ela começou a dizer que teve um filho, um bebê. Depois de 2 dias, a colega dela de quarto também teve um filho. E numa noite, essa colega de quarto estava dormindo e, ao virar na cama, ela acabou
deitando em cima do bebê e sufocou a criança e a criança morreu. Depois ela percebeu que a criança estava sem fôlego. Ela pegou a criança, levantou do quarto, foi até o outro quarto, pegou a criança, trocou, colocou a morta lá junto da mãe e pegou a viva e levou com ela. Depois essa mãe, quando acordou, percebeu que o filho não estava reagindo. Quando ela foi pegar para dar de mamar, percebeu que estava morto. E ela deixou bem claro para o rei que o filho era dela e que a outra roubou o filho dela. É uma causa bem difícil para decidir. Para um rei, que é uma figura de promotor e de juiz, mas o rei possuía a sabedoria que Deus concedeu a ele, uma sabedoria divina. E para resolver essa questão, ele pediu para o soldado pegar uma espada e dividir a criança em duas partes, para que uma recebeu a parte da criança e a outra ficar com a outra parte. Só que quando o soldado foi para fazer isso, a mãe se manifestou e disse: não, pega a criança e entrega para aquela moça, porque ela preferiu ver aquela criança viva do que morta. Já a outra que ia receber a criança, de ficar calada, ela: não, eu concordo, tem que cortar o meio mesmo, divide. Aí o rei percebeu que essa última era a impostora, era a culpada de causar todo esse transtorno. Então ele pegou a criança e entregou para a verdadeira mãe. E a verdadeira mãe ficou feliz com seu bebê. Irmãos, esse cenário de um tribunal que foi dito aqui, como eu disse, o rei Salomão, ele tinha uma figura de rei, uma figura de juiz e também de promotor, para decidir qualquer tipo de causa do povo, para julgar qualquer tipo de situação. E assim também, meus irmãos, Deus faz com o seu povo. Ele julga com amor e sabedoria os nossos atos pecaminosos. Mas é um julgamento de amor não para a condenação, mas para a restauração. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, meus irmãos, cujo tema do meu sermão é uma mensagem de julgamento para restauração. Iremos ver isso em duas partes. Em primeiro lugar, essa mensagem denuncia o pecado do povo. Como lemos aqui no versículo 1 ao versículo 5. Meus irmãos, Miqueias, ele recebeu a palavra de Deus numa visão, para condenar o pecado de Israel, para condenar a transgressão de Israel. O povo, Deus chamou o profeta para entrar com uma palavra de julgamento, porque os atos daquela nação desagradou a Deus. Mas o povo, ele se corrompeu de tal forma que eles começaram a se envolver com outras práticas pagãs. Esse povo, foi resgatado por Deus. Deus cuidou deles de uma forma maravilhosa e disse para eles não se envolver com outros povos, mas que eles permanecessem uma nação santa, porque Deus chamou ele para ser uma nação santa, um povo de sacerdote, para ser diferente daquele povo. Eles tinham uma vocação, eles tinham uma missão. Qual era? Tornar o nome de Deus conhecido naquela nação e não se envolver com aquele povo. Mas eles começaram a se envolver e misturar com outros povos, a adotar práticas pagãs que não agradavam a Deus. Então Deus levanta este profeta Miqueias para denunciar os pecados de Israel por ter violado a aliança de Deus. Sua mensagem de julgamento foi contra a idolatria do povo no reinado do rei Acás e o rei Jotão, por se envolver com práticas pagãs que não agradavam a Deus. Ele condenou os falsos profetas que recebiam dinheiro em troca de adivinhações e palavras proféticas enganosas, dizendo coisas que Deus não tinha falado. Também condenou a corrupção política da liderança em receber suborno. Além disso, meus irmãos, foi contra a situação socioeconômica, onde os pobres eram explorados pelos ricos a ponto de perder suas casas e todos os seus bens. E essa liderança corrupta passava a ter controle
da casa e dos bens desses pobres. Isso ofendeu a Deus. Isso não agradou a Deus. Miqueias estava bem convicto da sua mensagem de acusação, ao afirmar no capítulo 3, do versículo 8: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. A esperança do profeta era que o povo se arrependesse dos seus pecados e voltassem para Deus, voltassem a cultuar a Deus conforme os mandamentos que Deus havia delegado para o povo. Embora a palavra profética de julgamento contra o pecado seja a nota dominante do livro de Miqueias, no final Deus derrama a sua graça, a sua misericórdia e a sua bondade para salvar aquele povo. O profeta, meus irmãos, o profeta chama Israel para ouvir o que Deus tem a dizer. O imperativo do verbo ouvir transmite a ideia de ouvir atentamente, ouvir com atenção, ouvir com reverência e com sentimento obediente. Nos traz a ideia de darmos toda a atenção quando Deus está falando. Não deixar nada que tira a nossa atenção. Não deixar nada que desvia a nossa atenção quando a palavra de Deus está sendo dita. Precisamos ficar atentos para que nada desvie o nosso olhar de Deus. A ordem do profeta Miqueias é para que o povo ouvisse com atenção a controvérsia que o Senhor tem a fazer contra as atitudes pecaminosas. Nesse cenário de tribunal divino, meus irmãos, aqui Deus, ele representa o promotor e o juiz. Lá na introdução, na ilustração que eu dei, o rei Salomão tinha uma figura de rei, figura de juiz e promotor. Aqui Deus, ele tem uma figura de juiz e de promotor. E o profeta Miqueias de um advogado para acusar o povo, porque ele representava Deus naquele momento. Só que, além da presença de Deus, Miqueias e de Israel acusado, Deus chama uma testemunha, como vimos aqui no versículo 2, a testemunha, Deus chama as testemunhas, as montanhas, para testemunhar esse cenário de tribunal divino. Por que Deus chamou as montanhas como testemunhas? Porque não chamou, sei lá, um sacerdote daquela época lá, que temia a Deus, ou algum irmão que estava lá ia no templo cultuar a Deus, o irmão temente, porque a nação havia corrompido, meus irmãos. Deus chamou a montanha porque a montanha, ela não é transitória, o homem é transitório, ele muda, ele desobedece a Deus com seus atos. Deus chamou as montanhas como testemunhas da aliança, porque foi feita junto com Israel e Moisés, lá no monte. Deus disse a Moisés, lá em Deuteronômio 4:26, tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra. As montanhas sabiam que ao entrar na aliança de Deus, Israel havia prometido obediência aos seus mandamentos, e em troca Israel havia recebido a promessa de Deus de que ele abençoaria seu povo amado. Meus irmãos, essa cena de um tribunal tem o propósito de mostrar que o povo hebreu perdeu o interesse por Deus e decidiu seguir seu próprio caminho. Decidiu seguir o caminho do seu coração. Por isso que Deus perguntou: povo meu, de que tenho feito? Povo meu, que te tenho feito? E com que com que te enfadei? Responde-me. Essas perguntas dão a entender de que Israel agiu como se Deus o tivesse decepcionado. Parece que Deus não cumpriu com seu acordo. Irmãos, Deus não é homem para que minta, e nem um filho do homem para que se arrependa. Quem não cumpriu com esse acordo foi o próprio povo, foi
Israel, que se envolveu com outras práticas pagãs, que começou a amar as coisas do mundo do que o próprio Deus. Então Deus pergunte, responde-me, Israel, responde-me. Houve um silêncio. Deus precisou usar Miqueias para recordá-los dos atos salvíficos realizados por Deus, para mostrar Israel que em algum momento Deus os abandonou. Talvez eles acharam que Deus havia abandonado eles. Meus irmãos, mesmo em momentos assim de silêncio, quando nós clamamos a Deus, quando nós oramos a Deus e não ouvimos nenhuma resposta da parte de Deus, às vezes achamos que Deus não está ouvindo, achamos que Deus nos abandonou, virou as costas para nós. Engano, Ele está ouvindo e Ele não abandonou. Ele jamais deixou o seu povo. Mas o povo deixou se levar pelas coisas do mundo daquela época. O problema disso tudo era o pecado da ingratidão. Veja bem, o pecado da ingratidão estava alojado no coração do povo. Israel havia esquecido da grande salvação por Deus, o qual libertou o povo da escravidão do Egito. Deus precisou lembrá-los do que Ele fez por eles. Não havia nenhum motivo para eles virar as costas para Deus e ir para o mundo. Não havia motivo. Deus precisou lembrar eles. Israel, vem cá. Eu vou usar meu profeta aqui para mexer com a sua mente, com a sua consciência do que eu fiz por você. Do que não tem nenhuma razão para vocês virarem as costas para mim e ir para o mundo. Veja bem, olha o que Deus fez. Vocês lembram lá do Egito? Quando vocês eram escravos? Quando vocês eram humilhados? Eu resgatei vocês. Esse aqui é um grande ato de salvação de Deus, irmãos, na vida do seu povo. Foi a salvação, o êxodo, né? Deus libertou o povo do Egito. E como nós lemos, a gente leu aqui no versículo 5, acompanha aqui a sua Bíblia aqui no versículo 3. Povo meu, o que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão. Te remi e enviei adiante de ti Moisés e Arão e Miriam. Por que ele frisou esses 3 nomes? Porque essas 3 pessoas eram uma liderança temente a Deus. Deus usou esses 3 para conduzi-los em segurança até a terra prometida. Mas depois que esses 3 morreram, alguns líderes se levantaram dentro do povo, mas foram líderes corruptos, líderes que começaram a desvirtuar a palavra de Deus. Foi por isso que Deus fez com que eles lembrassem desses 3. Outra coisa, Deus usou o profeta, meus irmãos, para lembrá-los também de Sitim e Gilgal, onde ali Deus providenciou que Israel cruzasse o rio Jordão. O que isso te lembra? A cena do Mar Vermelho, né? Quando Deus trouxe o povo ali, usou Moisés e o mar abriu e aquela galera, aquele tanto de gente passou por no meio daquele mar. É que também aconteceu com o rio Jordão. O rio abriu e o povo passou. Então Deus precisou lembrar eles. Lembra de lá de Sitim e Gilgal? Eu fiz com que vocês fossem até a terra prometida com segurança. Eu guardei vocês, eu protegi vocês. Mas o povo, irmãos, o coração do povo era muito duro. O povo ainda não se atentou pela providência divina. O Senhor fez por eles aquilo que não podia fazer por si mesmos, mas eles não se lembraram disso. Concordo com David Becker quando afirma que o reconhecimento das múltiplas bênçãos de Deus deve conduzir o homem à humildade e à confissão de pecado. O esquecimento é um grande inimigo da piedade. Meus irmãos, é bom nós ponderarmos sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas, a fim de não cometermos o pecado da ingratidão.
Meus irmãos, o povo, eles começaram a se envolver com as práticas mundanas de tal forma que, lembra no início quando o profeta falou? Ouve. Eles estavam diante da figura do líder ali, ouvindo a palavra de Deus, mas na verdade não estavam ouvindo. Por isso a importância de ouvirmos a palavra de Deus. Quando nós ouvimos com atenção, nós guardamos o nosso coração, nós ponderamos, refletimos. Deus está dizendo isso. Interessante. E aí o Espírito Santo trabalha e começa a convencer aquela pessoa do seu pecado. Meus irmãos, nós como povo de Deus precisamos olhar para o passado e lembrar com gratidão tudo que Deus tem feito por nós. Precisamos lembrar da gratidão da salvação em Cristo Jesus. Precisamos lembrar de que Cristo nos libertou da ira vindoura, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Também precisamos lembrar da promessa de Deus de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Precisamos lembrar da provisão de Deus na jornada desta vida, nos conduzindo em segurança até o céu, até Jesus voltar. Cada cristão pode reconhecer conhecer sua redenção, semelhante na cruz de Cristo. Éramos escravos na escravidão do pecado, preso em seu poder, condenado pela culpa, mas Deus teve misericórdia e enviou seu Filho para receber o castigo pelo pecado em nosso lugar na cruz. Lembrando-nos de sua grande salvação, como poderíamos nos aborrecer de Deus ou nos cansar de Deus por meio do discipulado para ser igual a Cristo Jesus? Os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, ela não é pesada, não é enfado para o povo de Deus. Sabe por quê? Porque sobre nós habita o Espírito Santo e é Ele quem nos dá graça, é Ele quem nos capacita, é Ele que nos ajuda a fazer o quê? A andar uma vida piedosa diante de Deus. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, não é por meio do nosso esforço religioso, é na dependência do Espírito Santo que nós conseguimos viver uma vida piedosa, uma vida de adoração que agrada a Deus. Nós, como povo de Deus, devemos nos aproximar dele com uma devoção grata. Nossa motivação para adorar e servir a Deus é nossa ação de graça por sua bênção salvífica. Tem um hino que eu gosto muito, eu vou usar ele aqui como ilustração, é o hino do Novo Cântico, do número 62, na página 37, eu peguei só a primeira estrofe, e aí o refrão. Ele diz assim, graças te dou por tudo que me deste. Primeiro, a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu grande amor. Você tem lembrado de agradecer a Deus pela bênção da salvação? Ou tem murmurado pelas as aflições que te afligem? Ou você tem lembrado de agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem providenciado diariamente na sua vida? Meus irmãos, a mensagem de julgamento não apenas denuncia o nosso pecado, ela também ensina como o povo de Deus deve andar na presença de Deus, como o povo de Deus deve agradar a Deus. Com isso eu vou para o segundo e último lugar, essa mensagem de julgamento para a restauração, ela mostra o que Deus espera do seu povo. Acompanhe comigo no versículo
6 ao versículo 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? Olha o versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Meus irmãos, Miqueias, ele denunciou a falsa adoração de Israel. Se os irmãos lembrarem lá no contexto, quando eu falei que o povo se corrompeu, profetas proferindo palavras que Deus não disse, trazendo adivinhações apenas para receber dinheiro do povo, líderes sendo corruptos, recebendo o suborno. Irmãos, é uma mensagem bem atual para os nossos dias. Quando olhamos para algumas igrejas, onde pessoas que se diz ser pastores, bispos, apóstolos, enganando o povo e recebendo dinheiro em troca, oferecendo falsas profecias, dizendo aquilo que o Evangelho de Deus não afirmam. É bem atual para nós essa mensagem do profeta Miqueias. Oferecendo uma falsa adoração para Deus. Na verdade, o coração está aqui. Ele está aqui na presença de Deus, adorando, cultuando, louvando, mas o coração está bem distante. Foi o que aconteceu com esse povo. Eles começaram aqui a oferecer a Deus sacrifícios. Oh Deus, recebe aqui. Lembra daquela passagem lá de 2 homens lá no Evangelho, onde eles foram ali até o templo e um chegou, oh Deus, batendo no templo. Oh Deus, recebe a minha oração. Oh Senhor, eu fiz isso. Oh Deus, eu dei esmola. Oh Senhor, não sei o quê. O outro chegou. Oh Deus, você propicia a mim, pecador. Porque ele reconheceu o pecado dele. E Deus se atentou para esse último do que para o primeiro. Foi o que aconteceu com o povo. Olha o que Miqueias fez. Miqueias, ele denunciou a falsa adoração de Israel, por tentar restabelecer o seu relacionamento com Deus, sem houver arrependimento, sem arrepender dos seus pecados, sem confessar os seus pecados, sem reconhecer que de fato pecou contra o Deus soberano que criou os céus e a terra. Deus esperava que eles praticassem o que era bom e justo, mas fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Em vez de arrepender e confessar seus pecados, Israel perguntou como podia apresentar-se na presença do Senhor, como podia se chegar diante de Deus. Uma forma de legalismo, tentando agradar a Deus, dizendo, será se eu oferecer um bezerro de 1 ano, Deus vai se agradar de mim? Isso vai ser bom para Deus? Será que isso vai espantar a ira de Deus? Será que isso vai desviar o olhar de Deus? A ideia do bezerro de ano, meus irmãos, a ideia de um bezerro de 1 ano naquela época é que os animais que tinham 1 ano de idade, como um bezerro, ele representava mais isso aqui, ó. E eram pessoas que tinham dinheiro que podiam fazer isso. Então, quando ele pegava aquele bezerro e levava ali para fazer aquele ritual de sacrifício e de purificação, outros que olhavam para aquela pessoa que estava fazendo isso, achavam, aquele vai chamar mais a atenção de Deus, a minha pombinha, o meu carneirinho, acho que não vai agradar a Deus. Só que o povo não se contentou apenas com o bezerro de 1 ano. Eles procuraram imitar o rei Salomão e outros reis que ofereceu milhares e milhares de carneiros e azeite. O autor lá de 1 Reis, do capítulo 8, 63, retrata muito bem isso. Não se contentando com esse tipo de sacrifício em ponderar, se Deus, não, acho que Deus não vai ficar contente com esse. Eu vou tentar outro que vai atrair a atenção de Deus. E eles pensou em sacrificar, não, acho que eu sacrificar um filho meu, sangue do meu sangue, fruto da minha carne, eu acho que isso vai atrair a atenção de Deus, eu acho que eu vou conquistar o perdão de Deus.
Engano. Engano. Só fazendo uma contextualização aqui, sacrifícios de criança naquela época não tem nenhuma diferença do aborto que nós estamos acostumados a ver. Não tem, irmãos. Fazer um aborto de uma criança é matar. É um assassinato. E isso aqui era uma prática normal na cultura dos amonitas. Eles sacrificavam seus filhos ao deus pagão Moloque. Então o povo, tá vendo como é que o coração do povo estava tão distante de Deus? Eles se deixaram se influenciar por essa prática de sacrifício que não era comum no reino de Deus, no povo de Deus. Não existia essa prática. Por que existiu? Porque eles se corromperam. Porque eles foram por um caminho que não era para andar nesse caminho, mas eles desobedeceram a Deus. Então eles pensaram que talvez se eu oferecer meu filho, vai agradar a Deus. Vai ser um ato de bondade, um ato de misericórdia que Deus vai me abençoar. Engano. Eles se enganaram. A prática de sacrifício era uma prática de abominação. Deus abominava tal prática. O povo imaginava que fazendo isso podia receber o perdão de Deus. Tal atitude apenas mostra, meus irmãos, que eles não tinham consciência da gravidade dos seus pecados. Não tinham. O coração deles estava tão duro que o profeta, como figura de Deus ali naquele cenário, ensinando o povo, repreendendo o povo, trazendo aquela mensagem ali de acusação, de julgamento, e depois mostrando, é assim que Deus quer de vocês, é assim que Deus quer que vocês andem. Mas entrava no ouvido e saía no outro. Meus irmãos, podemos notar que Israel estava bem disposto a se esforçar em oferecer sacrifícios de animais que lhe custaria muito financeiramente, mas não estava disposto a oferecer um coração quebrantado na presença de Deus, não estava disposto a oferecer o seu amor e a sua obediência ao Senhor. Esse tipo de atitude que Deus esperava do povo. É o que o rei Davi declara lá em Salmo 51, no versículo 16, 13, onde ele vai dizer: Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Era isso que Deus esperava do seu povo. Um coração quebrantado, um coração arrependido, que reconhecesse o seu pecado, que reconhecesse que a sua vida, a falsa adoração não estava agradando a Deus, não estava de acordo com o que aconteceu lá no monte, quando eles ali receberam a aliança de Deus. Eles quebraram a aliança de Deus. E foi preciso Deus levantar Miqueias para ir com a palavra de julgamento, para julgar e falar para o povo que eles estavam errados, que a vida que eles estavam levando, a conduta deles, não estavam agradando a Deus. O profeta deixou claro que não bastava Israel cumprir as exigências da lei cerimonial representada no sacrifício de animais. Por ser o povo da aliança achava que a sua adoração através do sistema sacrificial podia agradar a Deus. Uma adoração que não produz uma vida piedosa não é a adoração verdadeira. Repito, uma adoração que não produz uma vida piedosa não é uma adoração verdadeira. Então, qual era o tipo de adoração que Deus esperava do seu povo? O que Deus requer do seu povo? A resposta está no versículo 8, onde nós acabamos de ler: que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esses três requisitos, meus irmãos, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus, é visto como o primeiro e o segundo grande mandamento resumido por Cristo Jesus lá no Novo Testamento.
O comentarista Philips, ele explica muito bem a ideia de justiça. A justiça é que nós precisamos tratar o nosso próximo de forma correta, com respeito, integridade e justiça. Amar a misericórdia significa ter um olhar atento pelos fracos e vulneráveis com os olhos do amor de Deus, atendendo suas necessidades. Justiça e misericórdia é o segundo mandamento. Já o primeiro grande mandamento aqui nesses 3 itens é andar humildemente com Deus. O que significa amar humildemente com Deus? Significa um estilo de vida totalmente dedicado a Deus, buscando sua glória em todas as coisas e desfrutando do seu prazer em nossas vidas. Meus irmãos, somente alguém que nasceu de novo, que recebeu o Espírito Santo no seu coração, recebe da graça de Deus, recebe a capacitação do alto para viver uma vida de justiça, de misericórdia e andar com Deus. Uma vida de justiça no sentido de praticar o bem. Não retribuir o mal com o mal, mas com o bem. Lá no meu trabalho, eu trabalho lá no Mackenzie, e eu vi algumas vezes lá algumas pessoas falar assim, que pessoas que não têm temor de Deus. Só faço bem aquela pessoa se ela me fizer o bem, se ela fazer o mal eu dou o troco. Não é isso que o Evangelho ensina. É por isso que Paulo fala que o Evangelho é loucura para o mundo, porque no mundo ensina assim. Até no meio católico, católico que eu conheço, já falou isso. Só faz o bem às pessoas se aquela pessoa também te fazer bem. Se te maltratar, se te humilhar, ou fazer algum mal com você, se pisar no seu calo, pisa de novo, e de novo, e de novo. Tem uma ilustração que eu gosto, tem uma ilustração aqui de Jesus, em uma de suas parábolas que eu gosto muito, vai estar em Lucas, no capítulo 10, do versículo 30 a 37, que retrata muito bem essa questão aqui de amor, de fazer a vontade de Deus. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões os assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Aconteceu que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também passou por outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou ali. Quando viu o homem todo machucado, ensanguentado ali, parece que na visão dele o homem estava morto, ele teve pena. Ele teve misericórdia daquela pessoa. Então ele chegou perto daquela pessoa, limpou seus ferimentos com azeite e vinho, em seguida o enfaixou, colocou sobre o seu cavalo e levou até um aposento e chegou ali e falou para a pessoa: cuide dele. Toma aqui, ó. Depois eu vou passar aqui, vou ver quanto você gastou com ele e eu vou te pagar, vou retribuir pelo que você fez por ele. Depois de Jesus expor essa parábola como resposta, né, de um lá dos fariseus ali que perguntou para ele: mestre, quem é o meu próximo? E ele expôs aqui essa parábola. Ele perguntou para ele: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que socorreu. Aí Jesus falou, respondeu o mestre, né, o homem que socorreu. Aí Jesus falou para ele: vá e faça a mesma coisa. Vá e faça conforme esse homem fez. Lembram do jovem rico? Quando o jovem rico chegou diante de Jesus para apresentar uma vida religiosa,
uma vida ali meio que legalista, falando para Jesus que guardou e tudo, esses mandamentos de Jesus. Tudo bem, falta um para você, meu querido. Qual é? Vende tudo que você tem ali, dá aos pobres e vem e me siga. Lá fala que ele se entristeceu e saiu. Fez pouco caso com isso. Porque não havia uma transformação verdadeira no coração daquela pessoa. Se houvesse, ele tinha obedecido à palavra de Jesus. O que você acha que Deus espera de você? Como igreja de Deus, como um povo de Deus, como alguém que nasceu, de novo, como alguém que passou por um processo de transformação pela obra do Espírito Santo. Seu amor por Deus tem evidenciado uma vida de adoração piedosa? Você tem tratado as pessoas de forma correta, com respeito, com integridade, com justiça, com amor, com generosidade? Você tem sido misericordioso com as pessoas, atendendo suas necessidades? Na sua andança com Deus, no seu relacionamento com Deus, o seu amor por Deus tem evidenciado um estilo de vida que tem glorificado e honrado o nome de Deus? Por fim, meus irmãos, essa palavra de julgamento, da palavra de Deus contra os pecados do seu povo, ela foi tanto uma palavra de julgamento, mas também uma palavra de esperança, uma palavra de restauração, uma palavra para mostrar como povo, como nós, como servos de Deus, devemos andar na presença de Deus, uma vida piedosa, uma vida de santidade. Deus chamou Israel para ser um povo santo, de sacerdotes, diferente do mundo. Nós somos esse povo santo. Nós somos o povo santo de Deus. Nós somos essa nação de reinos e sacerdotes para levar o nome de Cristo Jesus ao mundo, para pregar o Evangelho, para ser luz e sal, para amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem demonstrado essa bondade sobre as nossas vidas. Nós rogamos para que o Senhor, Pai, nos ajude, ó Pai, a reconhecer tudo o que o Senhor fez e tem feito nas nossas vidas. Nos ajuda, ó Pai, a lembrar da grande obra da salvação de Cristo Jesus nas nossas vidas, para que quando nós estivermos passando por um momento de dificuldade, de aflição, de angústia, nós possamos, ó Deus, lembrar de que o Senhor é conosco, o Senhor não nos abandonou, o Senhor é um Deus que cuida de nós e que aquele momento de aflição, de problema vai passar, é momentâneo, não é eterno. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida de gratidão, de devoção, ó Pai, uma vida na qual nós possamos estar, ó Pai, amando o Senhor acima de todas as coisas, ó Deus. E que esse amor, ó Pai, venha a ser refletido, ó Pai, na nossa conduta para com o nosso próximo. Ajuda-nos, Senhor, porque somos falhos, somos pecadores. E muitas das vezes nós pecamos contra Ti. Pecamos o pecado da ingratidão, ó Deus. E nós pedimos perdão e queremos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ser um povo com coração grato, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das lutas que nós viemos, ó Pai, reconhecer o Teu amor por nós. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.